Então, se você chegou nesse vídeo, provavelmente é porque ou você tá começando com ADK, ou você quer linkar a boneca e você quer saber como é que tá o PvE, como é que tá a situação do PvE atual. Esse vídeo ele é um guia sobre o PvE da Awakening, em específico. Caso você queira um guia para sucessão, você pode entrar no Discord das DKs SA. E também para discutir um pouquinho sobre os pontos fortes, pontos fracos da classe. Enfim, é uma review e um guia para te ajudar aí na sua decisão de ou começar com a boneca, ou grindar, ou linkar uma boneca para tentar experimentar. Carros. Então, qual que é a situação atual do PvE da DK? Ele tá bom, assim, ele não é o melhor PvE do jogo, mas ele tá longe, muito longe de ser o pior. Ele tá ali num médio alto, então eu diria que hoje é um PvE bem sólido, você tem bastante dano, você tem regen de HP, você tem regen de MP, você tem bastante movimentação e é um PvE muito divertido, certo? Os pontos fortes da classe é que ela tem um burst de dano bem alto, então você consegue burstar os mobs muito fáceis, de maneira fácil. Você consegue se mover de um pack para outro de maneira muito rápida, então tem isso também. E os pontos fracos é que, bom, ela tem um probleminha na hora de fazer a manutenção dos cooldowns dela, então as skills elas levam muito tempo para voltar, para ficar disponíveis de novo, e você acaba tendo que pensar bastante para poder grindar. Então, esse é um dos problemas. E o segundo problema é que uma vez que você fique sem as suas principais skills de dano, se você faz alguma coisa errada nesse processo, o seu DPS cai bastante, porque as skills que você usa como filler, elas não tem muito dano. Não tem muito dano, certo? Mas ainda assim é muito bom. Ela grinda bem em todos os spots do jogo. Todos. Não tem um spot que eu diga assim, nossa, a boneca é simplesmente horrível. Então qualquer spot que você escolher, ela vai grindar bem. Ela não vai ser a melhor boneca pra grindar em nenhum dos spots do jogo, mas em qualquer lugar que você for, vai ser bom, ok? Então vamos falar um pouquinho das skills. Opa! Então, começando aqui pela árvore de habilidades, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar o despertar, né? Selecionar aqui. E aí a gente vai ver aqui as habilidades da arma de despertar. Geralmente, quando alguém começa na classe, ela pergunta: quantos pontos eu preciso? Quantos pontos eu preciso? Seria bom se você tivesse por volta de uns 1.300, 1.400 para começar. Mas é bom, ok? Mas é bem legal. Mas não precisa de tanto ponto para você colocar em um spot de game. Eu vou dar uma explicada aqui no que o kit faz. Vamos começar pelas skills que são mais importantes. Então é o principal da classe, para a classe poder funcionar no PvE. A gente vai começar por aqui. Escuridão despedaçada, vai pegar o fluxo bombardeamento e a extensão da escuridão. Depois a gente vai pegar a semente do desastre e o fluxo desastre plantado. A gente vai pegar também a herança do espírito, a arrancada crepúsculo, a nuvem de estrela escura e o desespero sem fim. Essas são as skills principais de PvE, certo? É o seu dano principal no PvE. Outras skills que são bem importantes também. A caça ao espírito, ela tem um bom dano e é uma skill de movimentação. A armadilha de Vedir é um add-on T3 e também é um debuff de evasão. A mão do rancor, ela recupera sua mana e dá um bom dano. A alma agarrada é uma das skills que você usa para puxar os mobs. O toque da exploração, ela é uma skill para recuperar HP e também ela é uma guarda frontal bem extensa para você ficar segurando caso você tenha interesse em farmar o Loom ou algum outro spot no qual você precise ficar em bloco enquanto recupera a vida. E a oxidação do espírito e o fluxo oxidação do espírito. Esse fluxo aqui, você já aproveita o embalo e coloca ele no espaço na barra de espaço, junto com a skill de Elvia, caso você for formar Elvia, a crença arruinada, ok? Essa skill aqui, o momento de fantasma,
não precisa pegar, ok? Essa skill aqui é a única que você não precisa pegar ela no máximo. A oxidação do espírito também é opcional você pegar ela no máximo, você precisa pegar o fluxo. O toque da exploração também é opcional você pegar no máximo, você só precisa ter para recuperar o HP e para ficar em guarda frontal. A bomba que você vai escolher para o PV é a semente do desastre, ok? Ela vai adicionar super armor nessa primeira aqui. Então, da parte da Awakening, basicamente é isso. Essa bomba aqui, ela nem é tão necessária assim para farmar, mas ter uma proteção a mais é sempre bom. Se você tiver ponto de skill sobrando, você pega. Se você não tiver ponto de skill sobrando, pode deixar sem, certo? Agora vamos dar uma olhada na árvore principal, na main hand. Então aqui, como vocês sabem, a maioria das main hands elas são meio obsoletas, então você usa ela muito pouco. Para o grind da DK é a mesma coisa. O que você vai precisar para grindar? Você vai precisar ter o talho enfurecido, ataque de Vedir, e se sobrar ponto, você coloca no Jhin do talho enfurecido. Isso aqui tudo sobra ponto. Essa aqui, o equilíbrio desbalanceado, você precisa ter até o 3. Porque ele é uma das skills que você precisa para pegar rabão. A escuridão penetrante, caso você tenha ponto de skills, é interessante pelo menos pegar ela no 1, porque ela é uma guarda frontal rápida e ela tem um debuff de DP. E ela recupera mana também. Daqui, a aplicação, fluxo execução e o extremo aplicação, apesar de elas serem skills muito importantes, você só precisa pegar se você tiver ponto. Ele é um dano extra que tem na pré-awakening. É bom? É bom. Precisa? Não, não precisa. Só para grindar não precisa. Roda do Destino e as Cinzas da Escuridão, vocês precisam pegar eles no 5 por causa das rabans, ok? Então, não precisa. Se tiver ponto sobrando pro Jhin, pega pro Jhin, se não, não. Terra Corrupta. Terra Corrupta é uma skill, por incrível que pareça, é uma skill muito boa. Ela tem um ótimo dano, ela cura, ela é rápida e ela também é um T3, certo? Loucura de Vedir a gente precisa... Loucura de Vedir a gente precisa pegar, certo? Só no 1, não precisa do 2. Também é uma troca da Awakening para pré. Não dá, assim, nos mobs ela não dá muito dano, mas ela serve para pegar rabão, certo? Aí aqui, nas habilidades secundárias, a gente vai precisar dos 2 crepúsculos, da neblina densa. Esse corte cicatriz não tem necessidade, a gente precisa pegar a bala da escuridão, ok? Não precisa pegá-la no Jhin, embora é bom, mas não precisa, ok? Só pega se tiver ponto. E o noturno e o fluxo, a aniquilação da escuridão, certo? Esse noturno e o fluxo é opcional, né? Pega se tiver ponto. A armadilha ilusória também pega se tiver ponto, certo? Aí aqui você pega tudo. E basicamente fechou a Brawl Awakening. Aqui nas rabans, você vai escolher essa primeira raban aqui, vai dependendo do que você quer. Eu gosto de pegar as cinzas frenéticas porque eu gosto de ter mais uma opção de pool. A maioria das pessoas opta por pegar as cinzas frenéticas. A Terra de Vedir, ela é uma skill de DPS, então ela dá bastante dano, mas eu acho o cooldown dela muito longo para o benefício que ela traz, então eu não gosto muito do resultado. Essa raban aqui, pro PvE, eu gosto de ter uma, também é opcional. Eu, pessoalmente, gosto de ter uma super armadura a mais, caso eu precise para um spot duro. Nenhuma dessas duas aqui vai fazer muita diferença no seu grind, certo? E essa aqui sim, é fundamental que você pegue o talho do equilíbrio. Por quê? Ele é uma skill de movimentação, certo? Que você usa, e aí você vai colocar ela na sua barra de espaço. E aí é uma skill que você vai usar para se movimentar de pack para pack, ok? Então, nessa parte aqui,
No Quick Slot, o que você precisa ter necessariamente? Para grindar, você só precisa ter a skill de Elvia, o Fluxo Oxidação do Espírito e a terceira Raban. Eu tenho mais coisas, porque eu também é meu main de PVP, mas pro PVE, basicamente precisa só disso, ok? Vou falar um pouquinho agora então de addons. O que são addons? Addons são especializações das habilidades que você tem que elas adicionam um efeito adicional. Então elas adicionam mais ataque contra monstros, elas podem adicionar mais chance de crítico, carros, né? Carros muito legais. Enfim, eles são bem importantes para o seu PvE, para que você possa... esses efeitos adicionais, eles trazem resultados a mais. Então, dependendo de como você coloca eles, de como você usa as skills e de qual spot você está grindando, você tem que mudar esses efeitos. Caso você não tenha nenhuma ideia do que você está fazendo, você não... Começou agora o jogo, só copia e cola esse que tá aqui na minha tela, já vai te dar uma ajuda. Caso você tenha alguma ideia do que você tá fazendo, mas não entende muito bem como que funciona a DK, você vai... você dá uma olhadinha na parte ali de skills, né? E eu recomendo que você coloque add-ons. Os T3, você pode usar os 3, então, que é o Desespero Sem Fim, a Armadilha de Vedir e a Terra Corrupta. Eu uso na Escuridão Despedaçada mais chance, mais dano. Eu acho que fica interessante. Na Herança do Espírito, por ser uma skill spamável. E na Mão do Rancor, eu adiciono acerto de crítico. Eu adiciono chance de crítico, porque eu acho que é uma skill que recupera bastante mana e é o filler damage principal. Então eu tenho aqui uma skill spamável, caso eu precise de attack speed e redução de DP. Eu tenho a Mão do Rancor aqui, que é uma skill que eu uso bastante particularmente, para aumentar a chance de crítico dos danos de preenchimento, né, os filler damage, que são a Mão do Rancor, a Alma Agarrada, entre outros. E os meus T3 principais, que são os que têm efeitos mais fortes, e a Escuridão Despedaçada para dar um dano adicional, ok? Uma coisa que eu sempre recomendo que vocês façam é vocês consultar o site Garmosh.com para você saber o quanto de hit rate você tem. Então eu tenho aqui um exemplo da minha build PvE, certo? E os principais spots aqui. Então tá vendo que eu tenho aqui, para a maioria dos spots, essa aqui já são considerando o Comida de Kron, buff da Barraca e os buffs de Padre. A maioria dos spots eu já tenho de 70% para mais de accuracy rate. Isso só com um brinco de precisão. Aqui não levou em consideração nem a minha precisão das skills. A precisão das skills da DK estão todas por volta de 10 a 15%. Então você pode sempre... Eu adiciono 10, que é o número mais baixo que tem, mas como o meu combo principal está todo em 10%, então aqui já pode ver que eu já posso grindar em praticamente todos os spots do jogo. Caso você opte por ter add-on de precisão, você pode colocar o mais 4 ou mais 5%, e aí você vai vendo o que você precisa de precisão para colocar na sua build. Por exemplo, caso você opte por ir grindar Floresta Cinzenta, caso você opte por ir grindar Olum. Tem que lembrar, vale lembrar que a DK ela tem um debuff, a DK Awakening, né, ela tem um debuff de 15% de evasão em uma skill, na Armadilha de Vedir. Então, se você quiser contar com esse debuff na hora de fazer as contas, você já vai ver aqui que você tem muita... Eu, no caso, com a minha gear, eu tenho muita precisão para a maioria dos mobs. Então não precisa... Por exemplo, se eu quiser tirar esse add-on aqui de precisão, eu continuo tendo praticamente 100% de acerto em todos os spots do jogo. Não precisa mais que isso, ok? Então só a dúvida aí, é sempre bom consultar, porque a minha gear já é um pouco mais alta, mas caso a gear de vocês não seja alta, consultar se você tem 100% de precisão da maioria dos spots. O único spot que assim, que você não precisa se preocupar muito com precisão, apesar de não dar 100%, é o Loom, porque geralmente é um spot que você farma em trio, e aí os hits que você perde, a sua PT, dependendo de quem tá na PT, acaba compensando por você, e você provavelmente vai grindar com uma Shai que tem uns bons debuffs e uns bons buffs para te dar apoio.
Como eu havia mencionado no começo do vídeo, a ADK ela tem uma peculiaridade que o PvE dela, você precisa acompanhar os cooldowns do que você está fazendo para você não se perder, porque você não tem um combo constante, você vai sempre adaptando conforme você vai de pack para pack. O que acontece? Acontece que você fica com essa quantidade de coisa aqui, de informação que você tem no seu redor da tela para você poder se identificar. Então, uma coisa assim, pela minha lógica, como é que eu organizei? Eu coloquei o meu DPS principal, então aqui tá a minha semente e a minha escuridão despedaçada, o meu legacy e a minha nébula, o meu arrancada crepúsculo, e aqui tem os meus T3, certo? E aqui o meu dano de apoio, que é a mão do rancor, o fluxo da oxidação do espírito e a alma agarrada. Organiza isso aqui da forma que você acha mais prático, ok? Porque você vai ter que precisar ficar olhando para isso aqui volta e meia, e é sempre bom ter algumas coisas também extras de apoio. Eu gosto de ter os 2 airstrikes para movimentação, eu gosto de ter a Raban aqui para saber quando que eu posso agrar os mobs usando ela. Esses aqui, eles estão aqui por PVP, né, questão de PVP, caso eu precise defender meu spot, mas de forma geral é bom você ter o controle assim do que você vai precisar pro seu combo, ok? Então vamos dar uma olhadinha agora nas mecânicas. Vamos começar dando uma olhada nas mecânicas de... Então, resumindo, o que a gente aprendeu hoje, né? O básico da classe. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a combos, a add-ons, etc, etc, a gente tem um Discord que você pode vir discutir, o Discord completamente em português, tem sempre gente lá. Talvez não seja eu que responde, mas sempre vai ter gente para responder. Antes de você ver se tem alguma coisa errada com a classe, vê se tem alguma coisa errada com o seu setup. Vê se você tá com todos os pets T4. Vê se você tá fazendo a rotação correta. Vê se você tá fazendo uma ordem da rotação, porque tudo isso influencia, certo? Não esqueça seus buffs, não esqueça seus add-ons, não esqueça sua Kutum. E mais importante que tudo isso, lembre-se de nunca se comparar com o fulano, porque o fulano tá pegando 100 ou 200 lixinhos a mais de você. Porque tudo nesse jogo influencia. Internet influencia, o tipo de equipamento que você usa influencia, se você usa Blackstar, se você não usa Blackstar. Tudo isso serve como montante. O mais importante de tudo é você conseguir passar a maior quantidade de tempo possível grindando com o mesmo boneco, sem enjoar do que ele faz, certo? Esse é o objetivo, não o resultado. O resultado ele vem com o tempo, com a prática, ok? Então eu espero que isso tenha ajudado, e aí qualquer coisa acompanhe meu canal, sei lá, não sei o que você pede quando, quando tá assim, mas é isso aí. Um abraço pra vocês e até a próxima.